Olá, este é o vídeo de EFC4. Eu sou o acadêmico Matheus Peloso Velho e o professor responsável pela disciplina é o Dr. Antônio Grande. Para começar, você com certeza já foi ou conhece alguém que passou por um procedimento de anestesia geral para a realização de um procedimento cirúrgico, sendo que sua prática é baseada no tripé: hipnose, que é a inconsciência, analgesia, que é a supressão das respostas a estímulos dolorosos, e relaxamento muscular, que é o bloqueio de respostas motoras. Mas assim, nem toda inconsciência é igual. Existem diferentes estágios de profundidade anestésica que podem variar de 1 até 4. Assim, muitos anestesiologistas confiam em sinais clínicos para avaliar o estágio de inconsciência, como respostas motoras, alterações no padrão respiratório, taquicardia, hipertensão, lacrimejamento e sudorese, para orientar as dosagens de agentes anestésicos a fim de atingir o tripé anestésico. No entanto, esses sinais clínicos não são medidas confiáveis do estado de consciência de pacientes anestesiados e pode levar a uma subdosagem, o que pode resultar em despertar intraoperatório, que felizmente é um fenômeno incomum que ocorre em cerca de 0,1 a 0,2% da população cirúrgica geral, mas que quando ocorre pode levar a um distúrbio psicológico grave, chamado transtorno de estresse pós-traumático, resultando em depressão maior e até suicídio. Mas além do uso de sinais clínicos, é possível quantificarmos o quão profundo o paciente está dormindo, a fim de evitar que ele acorde durante a cirurgia? A resposta é sim. É possível usar uma monitorização no intraoperatório, que é chamada de índice biespectral, ou apenas BIS. Ele consiste em eletrodos ligados na cabeça do paciente que, conectados ao monitor, fornece uma escala numérica baseada na atividade elétrica do cérebro. Mas será que esse monitor faz diferença na prática? O uso de um monitor BIS para guiar a dose de anestésico pode ter vantagens sobre a avaliação dos sinais clínicos, a fim de impedir que o paciente acorde no perioperatório? Com isso posto, o objetivo deste vídeo é buscar uma evidência confiável na literatura científica que responda a essa pergunta, e analisar se esse artigo foi corretamente realizado e assim dizer o que a ciência verdadeiramente diz sobre essa questão atualmente, e se o resultado é confiável a partir da análise deste estudo. Para iniciar, podemos utilizar uma ferramenta chamada PICO, que consiste em um acrônimo do inglês com o objetivo de estabelecer um norte para a busca nas bases de dados. O P significa a população envolvida no estudo, o I será a intervenção escolhida, o C será a comparação e, por último, o O significa o desfecho que esperamos encontrar. No nosso PICO escolhido, então, teremos a população, os pacientes submetidos à anestesia geral. A intervenção será o uso do índice biespectral na anestesia geral, e a comparação será entre o uso do índice biespectral e a avaliação dos sinais clínicos no perioperatório. O desfecho será a avaliação da superioridade ou não do uso do índice biespectral. Assim, nossa pergunta norteadora para a busca do estudo é: na anestesia geral, o índice biespectral é superior à avaliação dos sinais clínicos para evitar o despertar do paciente no intraoperatório? Dessa forma, artigos científicos foram pesquisados na Cochrane Library com as palavras-chave biespectral e intraoperative, sendo encontrado 4 estudos sobre o assunto. Para melhor seleção, a busca foi filtrada, utilizando como crivo o artigo mais recente e como melhor referência o topo de evidências, a revisão sistemática com meta-análise. Ainda para a escolha final, buscou-se um artigo que demonstrasse uma boa qualidade metodológica. Dessa forma, foi selecionado o estudo Bispectral Index for Improving Intraoperative Awareness and Early Postoperative Recovery in Adults. Neste estudo, os autores pesquisaram sistematicamente nas bases de dados Cochrane Central Register of Controlled Trials, Medline, Embase, Web of Science, em 26 de março de 2019, não aplicando restrições quanto ao idioma. Eles utilizaram os seguintes termos de indexação no MESH: Electroencephalographic, Monitoring Physiologic, Monitoring Intraoperative, Anesthesia and Analgesia and Anesthesics, General. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados e quase randomizados, nos quais o BIS foi usado para orientar a anestesia em comparação com a prática padrão de avaliar sinais clínicos.
sendo incluído participantes adultos submetidos a qualquer tipo de cirurgia sob anestesia geral e apenas estudos em que os investigadores tinham como objetivo avaliar a eficácia do BIS no monitoramento da profundidade da anestesia intraoperatória. 2 revisores avaliaram independentemente os estudos para inclusão, extraíram os dados e avaliaram o risco de viés, sendo avaliado a certeza da evidência com o GRADE, e dos 18.909 artigos identificados nas bases de dados e 1.094 artigos adicionais de outras fontes, sobraram 12.424 após remover os duplicados. Destes, 12.321 foram considerados irrelevantes e excluídos, sobrando 103 artigos. Somando-se os 36 artigos de estudos prévios, sobraram 139 artigos elegíveis. Foram então excluídos 77 artigos incompatíveis com o estudo, restando 52 artigos finais incluídos. O objetivo do estudo selecionado foi avaliar a eficácia do índice biespectral, para reduzir o risco de despertar intraoperatório e os tempos de recuperação precoce da anestesia geral em adultos submetidos à cirurgia. Quanto ao risco de viés, as análises incluíram estudos que houveram limitações, devido a algumas avaliações de viés alto ou pouco claro, e em todos os estudos não foi possível cegar os anestesistas para os diferentes métodos de monitoramento da profundidade da anestesia. Como é possível visualizar no gráfico, tivemos um alto índice de viés de performance. Podemos iniciar a análise do gráfico em floresta, a partir da análise do resultado composto do estudo, que pode ser representado graficamente pelo losango, que é o diamante, ou pela expressão odds ratio, que é igual a 0,36, no intervalo de confiança de 95%, que varia de 0,21 a 0,60. Mas o que isso indica? A partir da análise do gráfico, podemos constatar que pelos intervalos de confiança, tivemos um odds ratio menor que 1. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir do estudo realizado, há uma associação entre o uso do BIS e a diminuição do despertar intraoperatório. Um outro ponto é a análise de significância do estudo. Para isso, o P não deve ser menor do que 0,05, mostrando que o estudo não foi por conta do acaso. Para o estudo em questão, o nosso P foi de 0,0001, o que mostra que o estudo é significativo, ou seja, é confiável. Com relação à heterogeneidade do estudo, para o estudo ser homogêneo, ou seja, os grupos de estudo serem iguais, o P deve ser maior do que 0,05. Para o estudo em questão, o nosso P é de 0,04, ou seja, o grupo de estudo é heterogêneo. Ele tem um coeficiente de heterogeneidade de 61%, o que indica que o grupo de estudo é intermediariamente heterogêneo. Ou seja, o estudo nos mostra que o uso do BIS pode diminuir o despertar no intraoperatório em pacientes submetidos à anestesia geral, ao mesmo tempo que ele é significativo. E com relação à heterogeneidade, o grupo em estudo não mostra homogeneidade. Foi utilizado também o GRADE para reduzir a prova de certeza para um nível baixo de certeza, ou seja, nossa confiança na estimativa do efeito é limitada e o verdadeiro efeito pode ser substancialmente diferente da estimativa do efeito. Isso aconteceu pois a incidência de consciência intraoperatória é muito rara e apesar de terem sido encontrados estudos de grandes dimensões, foi possível concluir que alguns ainda são imprecisos. Além disso, alguns estudos têm riscos garantidos ou pouco claros de viés. Além de que, foi observado que alguns estudos não constituíram uma definição clara de consciência intraoperatória, sendo utilizados diferentes métodos para realizar sua identificação. O despertar intraoperatório é pouco frequente, e apesar de identificar um grande número de estudos elegíveis, as evidências da eficácia do uso do BIS para guiar a profundidade anestésica são imprecisas. Foi descoberto que a anestesia guiada por BIS, em comparação com os sinais clínicos, pode reduzir o risco de despertar intraoperatório em pessoas submetidas à cirurgia, sob anestesia geral. Porém, foi encontrada a hipótese de baixa certeza de que a anestesia guiada pelo BIS, em comparação com a anestesia guiada por sinais clínicos,
pode reduzir o risco de consciência intraoperatória em pessoas que são operadas sob anestesia geral. Apesar de alguns grandes estudos multicêntricos incluídos nessa revisão, as incidências de despertar intraoperatório são tão raras que a imprecisão é inevitável. Dessa forma, é esperado que pesquisas futuras continuem a contribuir com evidências para a avaliação da eficácia do BIS para reduzir a incidência de despertar intraoperatório. E é recomendado que estudos futuros considerem a necessidade de relatar claramente sua definição de consciência e usar ferramentas de medição, como o questionário de Bryce, com julgamento apropriado sobre os relatos de consciência intraoperatória. Muito obrigado por assistir.